Oi, meu nome é Beatriz e esse é o Lado B. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o livro É Assim Que Começa, da Colleen Hoover. Bom, eu já fiz aqui no canal um vídeo falando sobre as minhas impressões de leitura do primeiro livro dessa série da Colleen Hoover, né, que na verdade são de 2 livros. É Assim Que Acaba e agora o É Assim Que Começa. O É Assim Que Acaba foi publicado há muito tempo, lá em 2016. 2016 e trazido para o português em 2018. E acabou de ser lançado aqui no Brasil agora em 2022, em outubro. Então é uma leitura que eu fiz assim, bem animada, pensando na continuação mesmo, porque eu tinha gostado do primeiro livro. E também porque tava todo mundo falando e maior expectativa sobre essa continuação. Então eu falei, por que não, né? Eu já gostei desse livro, eu tava nessa pegada de querer conhecer romances românticos contemporâneos. Então já fui ler a versão em inglês mesmo desse livro, assim que ele lançou. E como eu comentei no outro vídeo, tenho gostado muito de ler o livro ouvindo o audiobook em inglês junto, porque eu tenho gostado dessa experiência, acho bem imersiva aí no livro. Tenho me acostumado, gostado, enfim, agora todo livro eu quero ler e ouvir ao mesmo tempo. E aí, com esse livro não foi diferente, eu gostei muito, achei o narrador do Atlas muito bom e, enfim, recomendo super só pra você ver como é que funciona aí essa experiência e ver se você gosta ou não. Então, já que eu já citei o Atlas, vamos falar um pouquinho desse livro. Ele começa a narrativa imediatamente após o término do primeiro livro. Então, logo que a Lily e o Atlas se reencontram ali na rua, depois de muitos anos sem se ver, e aí começa então esse novo volume aí, que vai ter 2 pontos de vista narrativos. Então nós vamos ter a história narrada tanto pela Lily quanto pelo Atlas. E isso para mim enriquece muito a narrativa, traz uma experiência de leitura muito mais legal assim para mim, porque eu adoro essa ideia de mudança de perspectiva. Então quando o foco narrativo muda, adoro saber o mesmo evento ou, enfim, a mesma narrativa sendo contada a partir de personagens diferentes da história. Então, eu gostei que ela incrementou com esses 2 pontos de vista. Então, já que o Atlas vai ser um dos narradores também, a gente vai passar a conhecer mais ainda ele, que no primeiro livro aparece bastante, é um personagem muito importante, mas nesse segundo, assim, acaba sendo o protagonista junto com a Lily. A Lily, então, tá com a bebezinha, acabou de pedir o divórcio, né, do Ryle, e aí o começo do romance é ela encontrando então, né, com o Atlas, como que ficou depois que encontrou com ele, o que ela pensou, e ele também, que eles se falaram logo em seguida ou não. Então é logo depois dessa cena que esse romance começa. E é muito legal porque a gente vai acompanhar então essa história sem ter perdido nada, né, que aconteceu. Porque geralmente quando a gente tem vários livros assim em sequência, é muito comum que um tempo se passe da história entre um e outro, né? Que não seja imediatamente após a cena, né? Às vezes a gente perde alguns detalhes, né? E eu sou muito dessas de que acho que eu tô tendo um controle total da leitura quando eu tô lendo. E aí é legal de saber que isso essa ilusão, ela é bem colaborada aqui nesse livro, porque dá a impressão de que eu não perdi nenhum detalhe desde que o outro acabou. Então, foi bem interessante. Algumas tensões do passado do Atlas voltam a assombrar esse personagem agora nesse segundo livro. Eu não quero dar detalhes sobre isso, porque eu acho que é muito legal acompanhar isso se revelando na narrativa. Essas personagens que vão surgindo, essas histórias do passado dele, também vão mudar bastante o que eu esperava desse segundo livro. Eu posso ser bem sincera e achar que o título, por exemplo, É Assim Que Começa, se tratasse desse novo relacionamento que ia começar de novo, agora entre a Lily e o Atlas. Mas, na verdade, quando o título do romance aparece no livro, é por outro motivo. Então, o começo aí, na verdade, é outro. E eu achei isso sensacional, porque, mais uma vez, o meu preconceito, né, de literatura assim, de romance contemporâneo, romântico, de ser sempre aquela história clichêzinha, que é o par romântico, e sim, acaba tendo muito disso, vai ter bem coração quentinho nesse livro, apesar de ter alguns momentos emocionantes também e bem sensíveis. Afinal de contas, as personagens do primeiro livro que mexeram tanto com a gente continuam nesse segundo livro, e o romance ali do Ryle e da Lily
embora tenha acabado, uma frase que eu gosto muito da Lily nesse segundo livro é que ela fala assim: ao terminar um relacionamento abusivo, não são os maus momentos que acabam, mas os bons. E isso fica muito evidente, assim, e pra quem já viveu um relacionamento abusivo, já esteve próximo de alguém que passou por esse tipo de experiência, vai concordar que quando a gente encerra esse ciclo, na verdade a gente está encerrando a parte ruim, porque quem tá com alguém abusivo, quem tá num relacionamento tóxico, geralmente no ciclo ali do abuso, tem a parte da reconquista, tem a parte, né, boa, digamos assim, que a pessoa tenta te reconquistar, então ela te trata minimamente bem, você tem aqueles motivos pelos quais você se apaixonou por ela mais evidenciados. Mas numa relação agora que ela vai ter com ele, de divórcio, de colocar mais regras para ele ver a filha ou não, visitas, entrar na casa dela, etc. Isso vai fazer com que apenas os momentos ruins fiquem mais aflorados. Então, vocês podem esperar sim nesse segundo livro cenas bem difíceis entre essas personagens. Acho que eu falei isso no primeiro vídeo do primeiro livro e nesse segundo livro fica ainda mais evidente a importância que a rede de apoio tem na vida dessa mulher, na vida das mulheres em geral. A rede de apoio é muito, muito, muito importante para se criar uma criança, para ser mãe. E no caso aqui, nessa dinâmica em que ela tem um trabalho, agora tá voltando a sair com outra pessoa e tal. Então, assim, o apoio da amiga, cunhado, da cunhada, da mãe dela, né, e do pai, enfim, são apoios essenciais. Ter com quem conversar sobre isso que acontece, ter com quem dividir essa dinâmica de cuidado também da bebê é muito importante e ela certamente só consegue fazer as coisas que ela faz porque ela tem essa rede de apoio, porque se ela não tivesse, talvez 1% só desse livro fosse igual, o resto mudaria completamente. Acho que para eu não trazer muitos spoilers e não falar muito assim do enredo, porque acho que é bem legal acompanhar isso acontecer ao longo da narrativa. Eu queria dizer só que eu li em mais ou menos 24 horas esse livro, porque ele me fisgou muito, eu queria muito saber o que ia acontecer, eu tava gostando do desenrolar da história. Acho que a autora, Colleen Hoover, ela continua tratando de uma forma bem interessante esses temas que ela toca ao longo dessas histórias, dessas personagens. E acho que ela também trata de forma responsável, né? Como eu já disse no outro vídeo também, essa questão do abuso. E agora no divórcio deles, nessa dinâmica de encontros para ver a criança, isso também vai ser tratado de uma forma bem interessante. E mais uma vez, eu queria reiterar, né, que embora eu ache que não foi a melhor das escolhas não ter denunciado ele pelo que ele fez, e a gente fica pensando, nossa, só em livro mesmo que isso vai acontecer, acho que é bem verossímil pensar que ele é um médico, ele é um homem muito bem sucedido, ele é branco, ele tem toda uma vida bem estabelecida, eles estão nos Estados Unidos, né, então é um recorte muito específico, mas mesmo assim acho que a autora deu um jeito de fazer com que ele, de certa forma, pague pelo que ele fez, agora tendo a relação com a filha dele mais com alguns obstáculos mais estabelecidos, né? Inclusive nesse livro vão ter alguns desdobramentos com relação a essa questão de caráter e temperamento e personalidade do Ryle. Então é sim verossímil a forma como ela constrói essas alternativas aí, mas tem um aspecto Hermione veio da Oi, que bom! Um aspecto relacionado a isso, a personalidade dele, essa questão do caráter, dele ser mais explosivo, agressivo, abusivo e tóxico, que vai acontecer nesse segundo livro, que eu não achei assim tão verossímil, sabe? Assim, nossa, já vi isso acontecer e dar certo. Mas como no livro a gente vê só uma parte dessa atitude, acho que dá pra acreditar. Agora, se tivesse uma continuação, eu gostaria de ver como é que isso se deu. Não sei se vai ter continuação ou não. Aparentemente, o final ali ficou bem final pra mim. Eu gostei muito, inclusive, do final. Achei bem fofinho. Foi bem assim... É o que a gente espera de uma história de amor, né? Que é minimamente as coisas dando certo, apesar dos pesares. Então, o final eu achei bem fofo. Eu não vi ainda vídeos das pessoas comentando sobre esse livro pra saber o que elas acharam, mas a mim, como leitora, foi super satisfatório, então eu achei muito fofo assim o final, fiquei emocionada e pra mim valeu a pena.
Então, quero saber se você já leu esse segundo livro, o que você achou, se achou que valeu a pena, se precisava ou não ter essa segunda parte. Pra mim, eu achei que ficou perfeito agora, né? Complementando a história. E me conta se você já leu também outros livros da Colleen Hoover, se você acha que eu devo continuar lendo os livros dessa autora, ou se é melhor eu voltar a ler as coisas mais pesadas que eu li antes. É isso, muito obrigada e até a próxima!